Olá, amigos do Hóquei no Gelo no Brasil, família de Hóquei no Gelo brasileira. Está começando o primeiro podcast Mesa de Gelo, uma produção do Euro Hóquei BR. Aqui quem fala é Flávio Sueco, um dos fundadores do Euro Hóquei BR, que está retornando aqui com esse conteúdo. A gente vai falar bastante sobre hóquei no gelo a nível mundial, em especial sobre o hóquei europeu. O pessoal gosta bastante da NHL, mas a gente gosta mesmo do velho continente. E me apresentando aqui, como no meu próprio apelido diz, eu sou um fã do esporte sueco, torcedor da Suécia, do Rögle, que joga na SHL, e admirador também de outros times, de outros países. Gosto bastante do rock russo, da KHL, que é um dos nossos principais campeonatos que a gente cobre aqui. E começando essa empreitada aqui com o meu amigo Thiago Farias, que queria já apresentá-lo aqui para vocês, um fanático por rock. Meu nome é Thiago Farias, eu sou o cara da página Fanático por Hockey. Gosto muito de hockey há muito tempo, torcedor de New York Rangers, mas lá no hockey europeu, do Krefeld Pinguine, Tappara, Vizug e alguns outros times também. Gosto muito de hockey alemão e esse ano eu me apaixonei bastante pelo hockey suíço também. Interessante, interessante. Só para quem não sabe, o Tappara é da Finlândia também. É Isso, sempre exato. legal salientar. Então, pessoal, o que a gente vai começar falando esse ano, o nosso time não foi o mais adequado para começar o podcast. A maioria dos campeonatos já terminaram, se não todos. Já temos campeão alemão, campeão russo, campeão sueco. é, e a gente vai focar mais nesse primeiro episódio aqui no Campeonato Mundial de Hóquei. Ele acontece todo ano, é uma competição anual. Esse ano ele vai ser na Letônia, em Riga. Estava previsto para ser na Bielorrússia, com a Letônia sendo co-sede, mas tivemos algumas polêmicas políticas envolvendo a Bielorrússia, e aí a Letônia acabou assumindo o campeonato só para si, e vai acontecer a partir da próxima sexta-feira, em duas sedes, a princípio sem público. O Comitê Mundial de Hóquei ainda está esperando as autoridades letonas, não sei se essa palavra existe, as autoridades letonas, Letan, são letã, letãs. Isso, autoridades letãs. letãs, decidirem se vamos poder ter público ou não. E vai ser disputado, assim como a NHL foi disputada no ano passado, a fase final, numa bolha. Vamos ter dois grupos de 8 times. Vamos passar aqui os grupos para vocês e vamos falar um pouco sobre cada time, como é que eles estão se preparando para esse Mundial, e falar um pouco sobre favoritismo, o background de cada time e as chances, também um pouco das regras de como vai funcionar aqui. Primeiramente, vamos passar aqui os grupos para vocês, começando com o grupo A. São dois grupos de 8 times. O grupo A tem Rússia, Suécia, República Tcheca, Suíça, Eslováquia, Dinamarca, Bielorrússia e Grã-Bretanha. O grupo B tem Canadá, Finlândia, que é a atual campeã, Estados Unidos, Alemanha, Letônia, dona da casa, Noruega, Itália e Cazaquistão. Passam 4 equipes em cada grupo para as quartas de finais. O matchup clássico, primeiro de um grupo contra quarto do outro, segundo de um grupo contra terceiro do outro. Depois temos semifinais e final. Temos também sempre uma partida de bronze. E basicamente é isso. As regras, elas são as regras do hóquei olímpico. Nós não temos a trap zone atrás do gol para os goleiros. O tamanho do rink é um rink um pouco maior, das dimensões do que da NHL. E queria já começar com você, Thiago. O que você acha desse grupo A? Você acabou de falar que esse ano passou a acompanhar um pouco mais o hóquei da Suíça. Não sei o que você espera desse grupo A
que tem os seus favoritos bastante definidos já de cara. O grupo A, né, com Rússia, Suécia e República Tcheca, três das seis grandes seleções de hóquei do mundo, fica ali quase definido quem, em teoria pelo menos, né, seria uma grande surpresa se as três não passassem para as quartas de final. A disputa pelo quarto lugar fica um pouco mais entre Suíça e Eslováquia, talvez a Dinamarca um pouco. Mas não sei se daria muito para confiar na Dinamarca também para isso. A Suíça está com alguns talentos. Ela sempre tem alguns talentos, alguma coisa, alguns jogadores que acabam rendendo bem nos jogos. Inclusive nos jogos de seleção. A Suíça tem uma história interessante como seleção. Tem bronze olímpico, tem segundo vice-campeonato mundial, até recente. Mas Exatamente. E desculpa interromper você, mas só para salientar também que o que eu acho bastante interessante da Suíça, apesar deles terem um número interessante de jogadores na NHL também, a maioria dos jogadores deles vão estar disponíveis para esse Mundial. Então esse é um fator que pode pesar a favor deles aí, não só pela quarta colocação, mas para surpreender a Suécia ali ou a República Tcheca num terceiro lugar, talvez até segundo. eu concordo. É um pouco mais complicado, a gente sabe disso, mas possível é. É, É, falando sobre complicação, para mim, a Suécia, ela está com um time bastante inexperiente. Tem o novo técnico que é o Johan Garpenlov. Ele vai ter o primeiro mundial dele, a primeira experiência dele internacional num torneio realmente oficial. Temos o Euro Hockey Tour, que é um torneio amistoso oficial, por assim dizer, que a gente também cobre aqui no Euro Hockey BR. E a Suécia ela vai ter, até agora, ela já tem 5 jogadores da NHL que disseram que vão participar. Os 4 exilados da Califórnia, que é o grupo que eu chamei primeiro, porque temos o Marcus Sorensen, o Adrian Kemp, que primeiro que joga no San Jose Sharks e o segundo no Los Angeles Kings, a dupla do Anaheim Ducks que vai participar, Isaac Lundestrom e o Ricardo Raquel, que é um dos, basicamente, acredito que deve ser o melhor jogador da seleção nessa formação inicial. E também de Buffalo Sabres, o Victor Olofsson, que é um excelente jogador no power play. E basicamente só tem esses 5 jogadores da NHL que vão participar a priori da Suécia, que são todos atacantes. E a gente tem um pouco de dificuldade da Suécia para construir a sua defesa. Temos o. Não sei se você quer falar um pouco do Nils Lundqvist, que é um prospect do Rangers, que vai participar. Inclusive, ele estava como alternate captain nos jogos ali do Euro Hockey Tour. Recebeu o prêmio Boye Salming de melhor defensor sueco que joga na Suécia. E vai ser um time bastante jovem, um time bastante inexperiente. Apesar da Suécia ter bastante tradição, eu estou um pouco cético sobre as chances da Suécia de irem longe nesse torneio. Passar de fase, acredito que passa, mas na hora ali do vamos ver, eu acho que pode deixar um pouco a desejar por conta dessa falta de experiência no elenco principal. Lembrando também que esse ano os elencos eles vão poder ter 28 jogadores ao invés de 25 por conta da pandemia, da questão do Covid, e podendo ter até 6 alterações durante o torneio, caso, por exemplo, um jogador da NHL ele seja eliminado nas quartas de final e se ele aceitar, ele pode vir participar do torneio. A Suécia está sendo os principais jogadores, realmente. Eu vou lembrar aqui, deixa eu ver. Não, o Nils Lundqvist, ele tem jogado muito bem, né? Então, ele pode ser ali uma peça interessante para esse Mundial mesmo.
Sim, eu estou achando bastante interessante o fato dele, mesmo com 20 e poucos anos, já estar exercendo essa posição de liderança. E pode ser um interessante até para o Rangers já na próxima temporada perceber se vai utilizar ele de uma maneira um pouco mais efetiva no time. Tá tendo acontecendo muita coisa ali em Nova York. Pode ser que o Lundqvist seja até uma peça que seja envolvida em alguma troca. O time parece que vai querer investir pesado no mercado. Pode ser interessante ali para tanto o Rangers quanto um possível nova equipe ali do Nils Lundqvist para ver como é que ele vai jogar contra jogadores de alta qualidade e muito mais velhos e muito mais até experientes que ele. Ele tem mostrado realmente uma evolução muito rápida para quem tem 23 anos. Então é ver se vão realmente aproveitar ele na NHL depois, mas por enquanto ele com certeza está focado nesse Mundial. Entendo. Falando também um pouco da República Tcheca, a República Tcheca também vai ter alguns jogadores ali bastante interessantes. Tem o Libor Hajek, que também é do New York Rangers, está na Blue Line. Tem o Kronek, do Detroit Red Wings, que também foi um jogador que se destacou um pouco nessa temporada, um pouco mais ou menos do Detroit, que vai representar essa experiência da NHL que a República Tcheca vai ter. O Zadina também, que é um jogador bastante técnico também de Detroit. Eu colocaria a República Tcheca com uma equipe assim bastante coesa como uma das segundas forças do grupo, atrás somente da Rússia para mim. Não sei o que você acha da República Tcheca. A República Tcheca tá com uma boa seleção. Ó, tem o Hrubek, não sei, desculpa, tcheco não é meu forte. No gol, tem os jogadores que vêm da NHL, né? O Hronek, deixa eu ver, tem o Vrana, né? O Zadina tem jogado muito em Detroit. E desculpa. E eles podem realmente pegar esse segundo lugar e quem sabe fazer um bom jogo com a Rússia, né? Exatamente. Nosso amigo Diego, que gosta da República Tcheca, vai nos corrigir quando estiver assistindo isso. Se é Hrubet ou como seja a pronúncia, que foi um bom goleiro, campeão da KHL com o Avangard Omsk. É um goleiro bastante seguro que fez bastante diferença na final ali da Liga Continental. Falando em Liga Continental, temos a equipe da Rússia, sempre comandada por razões desconhecidas pelo técnico do SKA de São Petersburgo. É, é interessante isso. E que vai ter uma equipe um pouco mais jovem, com alguns jogadores bastante interessantes. A equipe está bastante também entrosada por conta da experiência da KHL. Eles vão ter bastante jogadores de alto nível disponíveis. Não tanto jogadores da NHL esse ano, mas eu destaco o Podkolzin, que é um prospect do Vancouver Canucks, que teve um ano assim de atenção bastante interessante na KHL. Provavelmente vai jogar a NHL no ano que vem e vai estar participando nesse torneio aí de nível A. E pode ser um fator interessante para a Rússia, esse time um pouco mais jovem, esse time que não tem tanta pressão como os times russos tinham no passado, jogando o torneio internacional. Na última ocasião eu lembro que tinha o Ovechkin jogando, o Malkin, Panarin, e mesmo sendo o torneio mundial, tinha uma equipe bastante reforçada e não conseguiram chegar muito longe. A seleção russa vem realmente bem diferente do que você esperaria, justamente por causa do calendário da temporada. Mas tem muito talento, né? O hockey russo ele sempre revela muito talento. Então vai ser interessante ver esse time jogando. E eu quero. E justamente também não tem tanta pressão, não tem aquela coisa de estar em cima que tem que ganhar, que normalmente a Rússia tem. Não tem tanto, eu acho.
como você mesmo comentou. É, você citou o Podkolzin, né? Ele tem jogado muito bem, eu tenho gostado de ver ele jogar. E vamos ver, essa Rússia aí que, né, como já comentamos anteriormente, é a favorita para o grupo, né? Uma das favoritas também no torneio, para ganhar o ouro. Exatamente, exatamente. Falando um pouco também das outras equipes, eu queria levantar um pouco a bola da Dinamarca. Eu que durante esse período de hiato aqui do Euro Rock BR, eu conversei com bastante pessoas envolvidas no rock ali na área da Escandinávia. Eu tive a oportunidade bastante interessante de conversar com o técnico da seleção da Dinamarca, o Hans Ilers, e que é o pai do Nicolai Ilers do Winnipeg Jets. E ele me pareceu com um trabalho bastante interessante para a Dinamarca, que no torneio preparatório a Nordic Cup ganhou uma partida contra a Suécia de 3-2. A Suécia com um time bastante inexperiente, com bastante desfalques. Eles ganharam um jogo de 3-2, foi um jogo bastante emocionante para o rock dinamarquês, uma vitória que, sim, que vai ficar marcada por bastante tempo dentro dessa rivalidade. Foi um jogo de 3-2 que o Sebastian Damm, você deve conhecer do hockey austríaco, que é o goleiro do Klagenfurt, foi campeão austríaco esse ano. Ele basicamente ganhou o jogo quase sozinho, só não fez os gols. Foi 32 chutes da Suécia contra 8 chutes da Dinamarca e terminou 3-2 Dinamarca. O Sebastian Damm teve uma atuação assim heróica e vai ser mais ou menos assim para a Dinamarca. Ela vai precisar dos melhores jogadores estarem num nível muito acima e os outros times talvez com a motivação um pouco lá embaixo para tentar chegar num quarto lugar. Lembrando que esse ano não tem rebaixamento, por conta da pandemia a gente não tem as outras divisões, o Mundial ele é feito em divisões, então a Dinamarca também está um pouco mais segura nesse sentido. O, o Sebastian Dan, realmente um grande goleiro, fez uma ótima temporada pelo Klagenfurt. Inclusive, ele é o único goleiro que eu já vi. Aí fica a curiosidade. Ele é o único goleiro que eu vi receber uma penalidade por embellishment, né? Que é aquela penalidade quando o jogador dá uma forçada na falta. Mas ele é muito sólido e realmente eu acho que a Dinamarca vai depender muito dele estar no melhor. E se os adversários não estiverem tão bem, quem sabe? O interessante do Sebastian Damm é que ele é um jogador que já tem uma certa idade, 34 anos, e que é agora que ele está chegando na melhor fase da carreira dele. Outros destaques assim do grupo, no caso a Bielorrússia, ela entrando aqui com um Dinamo Minsk bastante forte na KHL esse ano, um Dinamo Minsk que surpreendeu dentro do que se esperava dele, chegando nos playoffs, sendo bastante agressivo durante a temporada regular, e o Dinamo Minsk é a base da seleção da Bielorrússia. Vários prospects de times da NHL também, bielorrussos, tiveram a oportunidade de jogar ou a temporada inteira ou uma parte da temporada com a Bielorrússia, e eu acredito que a Bielorrússia ali também pode ser um time que vai brigar ali pelo esse quarto, quinto lugar, assim, não vai tentar não ser o jogo bônus do grupo. Bielorrússia vem, como sempre vem, não figura entre as favoritas, mas pode ali tirar uns pontos, pode dar um trabalho para quem. Especialmente para os times que buscam ali o quarto lugar. Talvez os três melhores também. Não sei, vamos ver. Sim, um pouco triste para a Bielorrússia, porque por uma razão que não tem nada a ver com os jogadores, por exemplo, eles iam ter a oportunidade de jogar um Mundial em casa, e a Bielorrússia, nós sabemos, as pessoas podem concordar ou não, pelos motivos, eles estavam com os estádios abertos, inclusive eles bateram um recorde de público da KHL esse ano, o Dinamo Minsk, com mais de 12 mil torcedores. Ia ser interessante ele jogando em casa e com a torcida. Isso não vai acontecer. Talvez isso diminua ainda mais as chances
da Bielorrússia que já eram bem pequenas. É, eu queria falar um pouco da Grã-Bretanha. A Essa, Grã-Bretanha, essa diga, tem muito o que falar, sim, a Grã-Bretanha. porque... Vai, continua, desculpa. Não, não, sem problema, sem problema. Lembrando, pessoal, que esse aqui é o primeiro podcast, então a gente ainda está desenvolvendo o entrosamento, tempo de Covid aqui, se acostumando com esses novos mecanismos. A Grã-Bretanha, eu acredito, tem um time bastante interessante também. O meu destaque, assim como jogador, eu vejo muito o Liam Kirk, que ele foi uma escolha de prospect do Arizona Coyotes. Ele jogou uma parte da temporada na Suécia, na terceira divisão, porque ele conhecia o técnico do time dele, era amigo do técnico desse time na terceira divisão, um negócio, um LinkedIn maluco, e jogou lá antes do Brexit. Teve o Brexit, foi embora. Jogou a outra parte da temporada no Return to Play da AHL, da Grã-Bretanha. E é um jogador bastante interessante, ele não é muito alto, mas é bastante técnico. E outro jogador que eu gosto bastante também da Grã-Bretanha, que eu tive a oportunidade de assistir um pouco essa temporada, foi o Mike Haymond, que ele era um dos principais jogadores do Manchester Storm, que jogou uma parte da temporada na Dinamarca e não sentiu muito a velocidade do jogo diferente e fez bastante pontos. Se não me engano, ele terminou a temporada com acima de 60 pontos jogando lá na Dansk Metal Ligaen. Então, desculpa. O grande problema da Grã-Bretanha é que não teve temporada de hockey no país. Os times, questões financeiras, o dinheiro que chegou de auxílio não era suficiente para os times jogarem, então eles não tiveram temporada. Mas assim, tem o Ivan Mosley, que é um dos defensores. Ele fez uma boa temporada na DEL2, né, que é a segunda divisão da Alemanha. Ele joga no HC Freiburg. E alguns outros que conseguiram ir ali e tal, ser emprestados e jogarem um pouco, porque não teve temporada. Então é até difícil de imaginar o que esse time vai fazer. Exatamente, eles tiveram ali um return to play ali com 4 times, com fantasy draft, com jogos ali bem sem público, com uma liga bastante estranha ali, faltando vários times, vários jogadores, mas só para ajudar a seleção a se preparar, que foi o que eles falaram principalmente, que era mais para botarem os jogadores para jogar. O que serve de consolo para a Grã-Bretanha nesse Mundial é que, por mais uma vez, eles não vão ser rebaixados, porque não tem rebaixamento. Então, eles garantem um terceiro torneio seguido ali em 2022. Como não tem rebaixamento, então realmente eles não vão se prejudicar tanto assim. Exatamente. A Eslováquia, eu confesso que é um time assim, um wild card para mim nesse torneio. Eles foram a sede da última competição que aconteceu em 2019, em 2020 também foi um ano que ficamos sem mundial, infelizmente. E é um time que para mim, eu não sei se o Richard Panik vai jogar pela Eslováquia, e é um time que eu tenho muito pouco elemento para descrever o time, mas que, como tem uma certa tradição, eu não descartaria. Inclusive vai ter um jogo bastante interessante, que é o clássico da antiga Tchecoslováquia, que é República Tcheca contra a Eslováquia no mesmo grupo, que eu não vi há bastante tempo acontecer. Vai ser um jogo interessante. A Eslováquia, eu acho que desde sempre, né, desde a separação da República Tcheca, a Eslováquia é um wild card. Essa seleção que entra assim, você pensa, pode passar, pode não passar. Às vezes faz um bom jogo, por exemplo, contra a Rússia, mas não joga tão bem contra outro favorito. Então, assim, eu também não conheço tanto da situação da Eslováquia atualmente, para confessar, mas
É aquilo, pode chegar no quarto lugar. Isso com certeza pode. Exatamente. Passando aqui para o grupo B, não sei se você já quer começar entrando aí na Alemanha, que é o seu expertise. Co- Pode começar pelo Canadá, por favor? Por favor. Claro, claro. Bom, o Canadá e os Estados Unidos, colocando os dois na mesma moeda, eles vão jogar com times bastante inexperientes. Eles são times que, historicamente, o Canadá dá um pouco mais de valor para o campeonato mundial do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos, mais ou menos, sempre mandam um time um pouco mais inexperiente. Às vezes tem alguns jogadores que nem são, que nem jogam profissionalmente, alguns jogadores da NCAA. Esse ano eles vão mandar uma dupla de jogadores que jogam no Zug. Não sei se você quer falar sobre isso. O Canadá vai ter um time que é comandado, o general manager é o Roberto Luongo, ex-Vancouver e Florida Panthers, e o assistente general manager é o Shane Doan, ex-Arizona Coyotes. Então, de management, de técnico, que é o Gerard Gallant, eles estão muito bem. Agora, no time, eles estão com um pouco a desejar. Os dois goleiros principais vão ser de Arizona, o Kemper, o Hill, Connor Brown, que jogava no Ottawa Senators. É um time assim que vai depender muito da liga que eles vão ter durante esse pouco tempo que eles vão ter de preparação para entrar nesse torneio. Eles vão ter alguns talentos, vão ter jogadores que vão querer ganhar o torneio, mas muito provavelmente você vai ter uma certa um tempo de adaptação ao tamanho do rink e algumas questões que para mim deixam os Estados Unidos e o Canadá um pouquinho mais atrás do que eles já começam em todos os anos. Não sei o que você acha também dos Estados Unidos, que vai ter também vai ter alguns jogadores interessantes jovens também. O Connor Garland, do Arizona Coyotes, que mesmo ele tendo que assinar um novo contrato, ele decidiu ir para o torneio, que não é muito comum entre os jogadores norte-americanos. O Canadá e os Estados Unidos enfrentam esse problema, né, de calendário sempre, mas esse ano tá um pouquinho pior, porque os playoffs da NHL estão começando exatamente agora, né, e faltam, acaba sendo ali, nos dois casos, parece as seleções que por exemplo, eles mandam para torneios secundários, tipo, quando eles são convidados para jogar a gente, esqueci o nome daquela taça lá na Spengler Cup. Suíça. Spengler Cup. Spengler Cup, obrigado. Isso, que é jogada lá em Davos, né, na Suíça. E aí, muitas vezes, o Canadá, os Estados Unidos são convidados e eles mandam, por exemplo, uma seleção europeia, ou uma seleção com vários jogadores de NCAA e ligas juniores também. Vai ser interessante ver esses dois times em ação, por exemplo, contra uma Finlândia, mas eles ainda têm muita qualidade. Especialmente o Canadá. O Canadá revela jogador, né? A gente sabe, em uma escala industrial. Então, eu acho que talvez eles não vão passar. Por exemplo, o Canadá talvez não fique no primeiro lugar, mas ele passa. Estados Unidos talvez vai ter um pouquinho mais de dificuldade, como sempre, mas também deve passar. Exatamente. O Canadá é aquele negócio da seleção natural. Todo mundo tenta ser jogador de hóquei e acabam por, naturalmente, os melhores sobrevivem e se tornam profissionais. Então, eles podem fazer uma, duas, três seleções assim, num nível interessante internacionalmente. É, Você deixando essa deixa do Canadá não ser o favorito, apesar dele ser a nação com mais jogadores, ele ser o Brasil do hockey, por assim dizer, o Canadá o país do hockey. A Finlândia vem como atual campeã. Ela chegou no último torneio também com poucos jogadores da NHL, se eu não me engano, dois jogadores da NHL somente, e um da AHL, o resto todo mundo jogava na Europa, e eles foram campeões em cima de Canadá, em cima de Suécia, em cima de Estados Unidos, em cima de Rússia, com um time bastante jovem,
e com essa questão da Finlândia, que ela é sempre o time que quer mostrar que eles podem, que eles são o patinho feio, que querem ganhar, que querem mostrar que eles são capazes. E esse ano eles vão ter a mesma dificuldade em ter jogadores da NHL. Por exemplo, esse ano eles poderiam ter o Patrick Laine, e Patrick Laine não quer nem saber de jogar hockey, pelo que eu escutei, e muito mais jogar pela Finlândia. E é um time assim que eu vejo como favorito para ganhar o grupo. É, por conta dessas dificuldades que Estados Unidos e Canadá vão ter, e assim eu acredito que eles estão num nível acima do que a Alemanha. Inclusive nesse último torneio do Euro Hockey Tour, eles ganharam tanto da Rússia quanto da República Tcheca, que foram dois times que a gente falou bastante bem, perderam para a Suécia, mas acabaram sendo campeões do Euro Hockey Tour. A Finlândia vem um pouco melhor, né, realmente, com mais jogadores de ligas maiores, de ligas principais do que Canadá e Estados Unidos, então, sempre vem, e a Finlândia sempre vem competitiva há bastante tempo. Então eu acho que para esse grupo B é realmente a grande favorita. Pode vir, né? A Finlândia ganhou o último Mundial, foi em 2019, né? Porque 2020 não teve. Então pode vir para o bicampeonato. Sobre o Patrick Laine, vai entender o que está passando na cabeça dele. É difícil, né? É difícil saber, é difícil julgar. Tem muito boato também, muita coisa, então a gente não sabe o que é verdade, se o pessoal tem exagerado, se, por exemplo, ele tem sofrido muito na América do Norte, ou é só coisa dele mesmo, é difícil saber. Mas a Finlândia realmente vem, como sempre, muito forte, e eu aposto tranquilamente que a Finlândia passa em primeiro lugar nesse grupo B. Você apostaria o seu dinheiro na Finlândia, então? Apostaria, apostaria. Interessante. Outros times aqui que também são interessantes e que, assim como a Bielorrússia, são times que são um time que é a base do time especificamente. Tanto a Itália quanto o Cazaquistão. O Cazaquistão, ele entrou aqui no meu radar recentemente. Tem o Baris Nursultan, que joga na KHL. Tem bastante, basicamente a base do time todo mundo que joga no Baris no Sultan. Inclusive o Baris ele tem um costume de fazer com que os seus jogadores estrangeiros fiquem no time tempo suficiente para que eles se naturalizem, possam ganhar a nacionalidade do Cazaquistão e jogar esses torneios internacionais pelo Cazaquistão. Eles têm esse costume. Se falou muito até que um goleiro sueco, o Henrik Karlsson, jogou também no Jokerit, em alguns outros times na Suécia com uma maior importância. Ele estava há 5 anos no Baris, falaram que ele poderia jogar o Mundial, não vai ser desse caso, mas eles têm alguns jogadores interessantes também, que são canadenses, americanos, de nascimento, que ganharam a nacionalidade, e num jogo assim que talvez esteja um pouco mais fraco, o Cazaquistão, que é a equipe que subiu da segunda divisão, pode fazer uma diferença interessante. E pode ser uma equipe que pode surpreender assim num determinado dia. Você acompanha um pouco mais a Liga Austríaca, o Bolzano da Itália chegou na final na Ice Hockey League, a Bet at Home Ice Hockey League, que tem ali uns times da Itália, da Áustria, da Eslováquia, um conjunto ali de países interessantes. Não sei se você quer falar um pouco. Eu achei bastante interessante a campanha do Bolzano, apesar de ele não ter tantos jogadores italianos quanto o Baris tem de cazaques, mas tem alguns jogadores interessantes, tem uma base, tem uma comissão técnica em comum que pode ajudar nessa questão do entrosamento, que esses times como Canadá e Estados Unidos eles vão estar se conhecendo ali durante o torneio, se entrosando, e esses dois times especificamente têm uma base que já está montada há bastante tempo. Então, a Itália, desculpa, a Itália ela tem feito a trajetória da Itália no hockey ela é meio estranha, porque
eles tinham liga, tudo. Só que aí a liga implodiu tem uns 12 anos, mais ou menos. Talvez. É mais ou menos uns 12 anos. Que era a Série A. E o que aconteceu? O Bolzano foi jogar na hoje ICHL, né? Tô me enrolando, desculpa. Bad at Home Ice Hockey League. Tem um outro time que vai entrar na próxima temporada, que eu não lembro o nome, que também é italiano. E, e os times da Itália jogam mas na Alpenliga, né? Que é a liga ali que reúne times da Itália, da Áustria, mas são times juniores, são times de formação. Então, assim, Sim. vai ser interessante ver a Itália jogando contra, por exemplo, um Canadá, mesmo uma Alemanha, enfim. E, e vamos ver o que eles podem fazer. Eles entram como, não sei, como a zebra, assim, sem pressão nenhuma, vai saber, né? E o Cazaquistão tem isso, né? É uma seleção que sempre tá ali, mais ou menos, na primeira divisão, segunda divisão, primeira divisão, segunda divisão. Vai jogar Olimpíada, porque eles se classificam pela Ásia e tudo. Mas eles têm essa questão de, né, acabar atraindo os jogadores, especialmente americanos e canadenses que vão jogar esqueci o nome do time, No caramba. Bares, no Bares. No Bares, isso. Bares Astana. É, e se aproveitar, né? Então, assim, é basicamente o time do Bares ali com os jogadores que jogam fora, né? Do Cazaquistão. Então, Exatamente. assim, nenhuma das duas briga por. Eu não vejo nenhuma das duas brigando pelo quarto lugar, por uma vaga para passar de fase, mas também vão ter uma tranquilidade esse ano porque não vão precisar disputar o rebaixamento. Exatamente. Essa questão deles não estarem pressionados para ganhar pontos contra o rebaixamento pode ser bastante interessante. Falando em outra equipe que lutaria pelo rebaixamento, teoricamente, nesse grupo, é a Noruega. A Noruega que eu tive a oportunidade de acompanhar 2 partidas contra a Suécia na Nordic Cup. Tem alguns jogadores interessantes que talvez possam fazer um bom desempenho ali, uma partida, especialmente contra a Itália e Cazaquistão, que vão ser as partidas que eles vão ter a maior chance ali de fazer os seus 3 pontos. Mas deixa muito a desejar. Não tem o fator goleiro que a Dinamarca tem, que no hockey conta muito. Então é um time que pode ser tanto o quinto quanto o oitavo. Não tem muita o que esperar da Noruega. Não acredito que eles façam um jogo duro contra Canadá e contra Estados Unidos, por exemplo. Talvez contra a Finlândia, porque tem uma questão ali de derby escandinavo e tudo, mas bastante difícil o jogo para eles contra os times principais. Com a Letônia também pelo fator de jogar em casa. Eu realmente vejo a Noruega ali não muito diferente do que você falou. Eu acho que a Noruega tem se mantido na primeira divisão há alguns anos, né? Mas sempre assim, quinto, sexto, tal, faz uma gracinha aqui. É esse time que tá ali e às vezes arranca um resultado melhor, às vezes não. Então acho que não vai ser muito diferente esse ano. A Noruega é o típico time que se beneficiou do Mundial ter expandido de 6 times por grupo para 8. Porque aí eles acabam. Nunca são ruins o suficiente para serem rebaixados e também nunca passam de fase. Ficam nesse meio de tabela ali eterno e com pouquíssimas ocasiões em que eles conseguem ter algum tipo de destaque. Passando aqui para a próxima equipe que nós poderíamos falar, a Letônia. Também tem um time mais ou menos como base, que é o Dinamo Riga. Vai estar jogando no seu próprio estádio. Infelizmente, muito provavelmente vai estar jogando sem torcida, o que para a Letônia
para quem conhece como os fãs da Letônia são, como eles gostam de hóquei, seria uma ocasião bastante interessante ver eles jogando em casa e os jogadores do Dinamo Riga jogando no seu próprio estádio, tendo todas as referências possíveis do gelo, de questão de estarem em casa mesmo. E eu acredito que nessa questão desse torneio assim de bolha, essa questão da aclimatação nos primeiros jogos pode favorecer eles, mas também é uma equipe que é um pouco uma incógnita, vai brigar pelo quarto lugar. A condição deles é de brigar pelo quarto lugar, é a esperança deles chegarem na quarta de final. Nunca passaram para a semifinal em torneio nenhum. Então, essa é a esperança, de tentar utilizar essa familiaridade do time para surpreender uma Alemanha, surpreender uns Estados Unidos e chegar num quarto lugar e passar para a quarta de final mais uma vez, que seria já a segunda vez consecutiva e seria bastante interessante para o hóquei do país anfitrião, a Letônia. A Letônia, ela sempre chega ali, né, ficando ali nesse patamar intermediário, né, de briga por uma vaga nas quartas, fica, mas também não fica ameaçada de rebaixamento. E esse ano jogando em casa, né, vai ser interessante ver realmente e ver como se comporta. Claro que não vai ter a torcida, infelizmente, mas vai estar jogando ali onde os jogadores estão acostumados, a casa do Dinamo Riga, eles estão acostumados a jogar ali. Pode acontecer realmente da Letônia vencer um jogo ali, roubar pontos, né, de time como especialmente Canadá, Estados Unidos, Alemanha, e acabar conseguindo uma vaga entre os quatro melhores do grupo. Sim, sim. Passando aqui, faltando só a Alemanha. A Alemanha que também foi um time que sofreu um pouco com a demora para começar a temporada. Eu sei que você vai entrar um pouco mais em detalhe, mas que teve algumas polêmicas nessa caminhada aqui para o Mundial. O Thomas Greiss, do Detroit, a federação anunciou que não ia nem convocar ele por uma questão política e tudo. Não sei se você quer entrar um pouco mais em detalhe. O time da Alemanha que não vai ter acesso a alguns jogadores interessantes deles, como Draisaitl, Kahun, que estão no Edmonton Oilers, vão estar nos playoffs. O Nico Sturm, do Minnesota Wild, também está nos playoffs, não vai poder participar, pelo menos não nessa primeira fase, só se Minnesota e Edmonton caírem fora. E um pouco complicado eu vejo a vida da Alemanha nessa formação, porque eles vão ter que estão muito ali na ponta do grupo. Tem a capacidade de roubar pontos e de ficar em terceiro, segundo, mas na minha previsão eles estão para quarto lugar e é uma posição muito insegura e pode acabar pegando também um adversário mais difícil que vem do grupo A. A Alemanha tá com uma seleção basicamente de jogadores da DEL, né, da DEL, da própria Liga Nacional. Tem, deixa eu ver aqui na lista, o Leon Gavank, que é do Manitoba Moose, quer dizer, ele joga na AHL, né, que é a liga afiliada da NHL. O Corbinian Hoser, do Automobilist em Yekaterinburg, que é da KHL. O Moritz Zider, do Rogel. Que agora é do Detroit, oficialmente. Oficialmente, né, ele vai voltar. Quer dizer, ele não chegou a jogar no time principal do Detroit, chegou? Não. Acho que não. Não, mas é que o contrato de empréstimo dele acabou e agora ele é oficialmente jogador do Detroit Red Wings. Do Detroit. Ele fez uma temporada muito boa. Sim. É um cara que acho que desde que ele foi draftado tá todo mundo esperando, assim, pelo menos quem tem um mínimo curiosidade ou conhecimento ali sobre o hockey alemão, tá todo mundo esperando ele chegar no time principal. Aí tem também o Liam Bergman, que é do San Jose Sharks, e o Tom Knuckle,
que tá jogando no Bridgeport Sound Tigers, da HL também. E o resto são todos jogadores que vêm da temporada da Dell. Muitos jogadores fazendo ali dos melhores times mesmo da liga. Então, assim, vai ser um time. Ah, sim, tem o Tobias Rieder. Tava esquecendo dele, que joga no Buffalo Sabres. Mas, assim, é muito o espírito daquela seleção que foi prata na Olimpíada. Vai entrar, não é a favorita, pode passar, e passando, quem sabe. Mas você falou do Thomas Grais, né? Uhum. Ele, basicamente, uns anos atrás, ele usou uma máscara, né? Ele é goleiro, e ele usou uma máscara que tinha o nome dele, Grais, né? O sobrenome dele escrito, e os dois S do sobrenome dele eram dois raios, como era grafado ali muito parecido para não ser uma coincidência, né? Muito parecido com os dois S do logo da SS, que era uma unidade de elite de soldados nazistas. Então, na Alemanha, ele foi suspenso anteriormente. Provavelmente eles foram investigar e falaram: não, esse cara não vai representar a nossa seleção. A gente não quer esse tipo de pessoa representando o nosso país. Exatamente, é um negócio bastante complicado, até sério, que repercutiu muito mal para o Thomas Greiss, porque teve uma temporada assim, começou um pouco mal no Detroit, melhorou no final da temporada, e se talvez tivesse disponível, podia dar um pouco mais de força para essa seleção alemã, porque eu acredito que os goleiros da seleção alemã eles são um pouco mais velhos e não, talvez não seja, não tem o fator Dam da Dinamarca. Sobre a Alemanha, acrescentar também o Moritz Seider, ele é um cara brilhante, jogou no Congresso a temporada e ganhou o prêmio do Elite Prospects, Isso, que é o melhor bem defensor lembrado. da SHL nesse ano, e diversas listas de prospects da NHL, do Craig Button, da TSN, de outros também, falam que ele é o melhor prospect da NHL que não está na liga ainda. Então, tem um jogador bastante interessante e uma certa, na época do draft, eu lembro como se fosse hoje que o Steve Yzerman do Detroit, quando chamou o Moritz Seider, um monte de gente se sentiu desconfortável, assim, quem é esse cara? Como é que eles estão draftando esse rapaz aqui nesse agora? Podia ter draftado ele em 20º, em 30º, que ele ainda Ele tá lá. foi, ele foi sexta escolha, né? Foi sexta escolha e E, pegou todo mundo de surpresa. e o Eiserman comparou ele a ninguém mais, ninguém menos do que Niklas Lidstrom. Quando ele falou com a imprensa, ele me lembra muito o jovem Niklas Lidstrom. Então, assim, quando você é comparado a um dos maiores defensores de todos os tempos, é que por alguém que jogou com ele, que tava do lado, que ganhou 3 Stanley Cups junto, é que ele tem alguma coisa. E realmente o pessoal foi conhecendo melhor e viram que o Moritz Seider é um craque. Exatamente, ele é um jogador fora de série. Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas partidas dele e é impressionante como você nota que ele tem um tamanho interessante, mas ele não é muito físico, não parece ser um jogador muito forte, mas o jogo dele é muito físico. Eu me lembro de um hit durante a temporada que ele deu no Joel Lundqvist do Frölunda e que se você vendo o hit, você parece, o Joe vai destruir ele. Não, ele que destruiu o Lundqvist. E ele é um jogador bastante físico, ele não foge do jogo dos hits, do body check. E muito rápido também. Eu diria que ele tem o melhor dos dois mundos do hockey europeu e do hockey norte-americano. Ele é um jogador bastante interessante, bastante ofensivo também. Foi muito interessante ele ter jogado na Suécia, onde os defensores são criados de primeira linha para o resto do mundo, e jogou muito bem. Para a gente terminar aqui, falamos agora sobre a Alemanha, não sei se você tem alguma aposta assim para o campeonato,
quem vai ser o campeão, quem vai chegar à final, os medalhistas. Eu tô apostando uma final entre Finlândia e Rússia esse ano. Eu acho que da Rússia. O terceiro lugar ali para ir para uma disputa de medalha de bronze. Eu tô achando que vai dar alguma surpresa na semifinal. Talvez ali uma Alemanha, uma Suíça, talvez até uma Letônia. Mas não sei. Não sei. Pro terceiro lugar já é um pouco mais difícil. O Canadá pode ser também esse terceiro lugar. Nossa, tô esquecendo da República Tcheca aqui, que tá bem. Então, talvez a República Tcheca consiga chegar ali. Eu acho que, na verdade, ela tem até melhor chances de chegar no pódio do que um Canadá hoje, por exemplo. Exatamente, exatamente. Eu apostaria na Rússia como favorito, Finlândia talvez para uma prata. Para o bronze, eu colocaria ali uma República Tcheca também. É, Só para não ficar em cima do muro, vou colocar a República Tcheca como bronze. E o matchup que vai acabar decidindo quem vai ser o outro time da semifinal para mim, porque pode ser que, como a gente falou aqui, pode ser que o Canadá perca um ponto num jogo aqui interessante e acabe terminando em quarto, e aí joga com a Rússia nas quartas de final. Pode ser um jogo interessante. E vice-versa, a Finlândia termina em primeiro, a Suécia termina num quarto lugar no grupo A e aí complica nas quartas de final. Tive que o time da Finlândia é mais coeso, mas que no Euro Hockey Tour a Suécia ganhou. Então, essas são uma das questões do Mundial que fazem o torneio ser bastante divertido. Lembrando também que durante a fase de grupos, as regras elas são também diferentes da NHL em questão de pontos. Uma vitória no tempo regular dá 3 pontos, uma vitória no overtime ou no shootout, 2, a derrota no shootout ou no overtime, 1 ponto. E os 4 melhores avançam, semifinais, final, e durante as semifinais e as quartas de finais, se tivermos overtime, é um tempo só de overtime, depois tem um shootout. E esse ano, para a final, especificamente para a final, porque não vai ter pressão de ter um outro jogo depois, eles vão jogar shootout eternamente. Shootout não, perdão. Overtime eterno, como o da NHL. Que foi uma questão que o Canadá e os Estados Unidos pediram bastante e que a Federação Mundial vai estabelecer nessa temporada. Começa a final, ela não pode mais ter shootout, não pode ser mais decidida como no shootout, que no caso a Suécia foi campeã 2 vezes seguidas no shootout, em 2017 e 2018. Canadenses e americanos, eles realmente não gostam de shootout. Eu brinco até muito falando que é porque eles não sabem bater shootout, eles não sabem ganhar os jogos no shootout. Mas eu achei interessante para a final ter essa de não, vai ser com o disco no gelo rolando, 5 contra 5, ou 5 contra 4, talvez até um 5 contra 3, 4 contra 3, dependendo do que acontecer, né, de situações de jogo. Mas é mais justo. Acaba sendo mais justo, sim. Exatamente. E lembrando aqui também, a primeira medalha de ouro da Suécia em Olimpíadas foi em cima do Canadá, também num shootout. A primeira vez que o Peter Forsberg se mostrou para o Nossa, mundo. aquele gol dele. Aquele gol dele no shootout. Que isso, cara. Fora de série, o Canadá coleciona algumas derrotas no shootout que amarga Acho bastante. que nenhuma, só pra entrar aqui rapidamente, acho que nenhuma é tão mais impactante do que pra República Tcheca em 98, nas Olimpíadas, né? Que era o super time do Canadá, a República Tcheca também tinha um time muito bom. Mas eles conseguiram de alguma forma ir segurando o Canadá, né? Quer dizer, alguma forma não, né? Dominic Hasek, né? O Dominator, enfim. Ele foi defendendo, fizeram um gol, o Canadá empatou, foi pro shootout e os tchecos conseguiram fazer o único gol do shootout, né? E eu acho que isso pesa muito. O fator do goleiro no hockey é um fator que no futebol americano se assemelha bastante com o quarterback, que o goleiro é um jogador que ele sozinho ele pode definir a partida. Aquela competição de 98 que o Donovan Hasek foi é, super competente, garantindo a medalha de ouro. Lembrando, o time da República Tcheca não era nenhum time também ruinzinho, não. Tinha um Não, tal não. de Jaromir Jagr que Nossa, por tinha acaso vários está até jogadores jogando. bons.
ainda está jogando com 47 anos. É, é, eu lembro que o Dominic Hasek fez o Wayne Gretzky chorar. É, É, foi um jogo assim marcado também na história. E foi uma vez que o Canadá vinha também de perder contra a Suécia em 94 no shootout e perde pela segunda vez seguida no shootout. e só para, acho que para arrematar aqui esse ponto, foi tão grande o impacto dessa derrota que o Canadá perdeu a disputa do terceiro lugar para a Finlândia. Eles não jogaram nada bem na disputa do terceiro lugar e perderam a medalha de bronze. Então o Wayne Gretzky não tem medalha olímpica. Exatamente. E a Finlândia é esse tipo de time. A Finlândia é o time de time. Se você tiver no seu dia mais ou menos, a Finlândia, mesmo com um time não tão bom, ela vai ganhar de você. Se você não jogar o seu melhor, se você não for profissional no dia, a Finlândia vai levar o jogo. E essas são as questões também que fazem o Mundial bastante interessante. O fato de ter um jogo só, do goleiro poder decidir, de um dia a zebra poder ganhar, e também de ser também todo ano você ter várias chances, várias oportunidades. É um pouco difícil para os torcedores norte-americanos entenderem o Mundial por causa do tamanho da Stanley Cup, isso não se tira, mas para o torcedor europeu, que é a nossa base aqui do rock, Euro Rock BR, esse é o ápice do ano do rock, onde eles vão ver os melhores jogadores do mundo disputando pelos seus países e tem sempre uma festa. Infelizmente em Riga nesse ano não vai ser possível, mas é sempre uma festa do rock mundial. É sempre um torneio bastante animado, que tem bastante torcida, que se assemelha bastante com a Copa do Mundo de futebol, que a gente é bastante acostumado aqui no Brasil, no fator de apresentação, da torcida gostar e de viajar. Bem legal mesmo. Quem quiser assistir aqui no Brasil, vai vamos ter a transmissão oficial da IHF no YouTube. Todos os jogos vão ser transmitidos ao vivo em inglês, no YouTube, com transmissão do TSN do Canadá. Os comentaristas em inglês vão estar transmitindo. No Brasil, não sei se está confirmado ainda esse ano ou não. Geralmente os rights do torneio são do Sport TV, que tem um costume de passar geralmente a final, a semifinal, às vezes o terceiro lugar, depende de como tiver a grade deles e o humor. É, eu não sei se eles tiveram dos últimos anos, mas quando eles passavam, eles realmente passavam ali semifinal e final, né? E disputa do terceiro lugar às vezes. Mas pelo menos a gente tem o acesso, vai ter o acesso, né? Legal e sem grandes problemas pelo YouTube da IIHF, né? E vai dar para curtir bastante, ver jogo, sentir um pouco desse clima que é o ápice da temporada europeia, né? Sim, sim. Vários jogos durante o mesmo dia, ao mesmo tempo. O legal dessa questão do YouTube ser também on demand é que se você perder um jogo, você pode ver o jogo completo depois. E eles não colocam o resultado na transmissão, assim. Então, se você perder um jogo, você pode ver. Porque a maioria dos jogos vai ser durante a tarde aqui no Brasil. Então, você está trabalhando, não pode ver o jogo ao vivo, você pode entrar e ver o jogo à noite e sem saber o resultado e ver o jogo como se estivesse acontecendo naquele horário. E isso é sempre bastante interessante também. Para a gente terminar aqui, eu queria agradecer todo mundo que esteve acompanhando esse nosso podcast. Se você está só escutando a gente, se você está vendo ao vivo a nossa estreia ao vivo no YouTube, nós não estamos live nessa primeira edição. Quem sabe no futuro próximo estaremos live. E agradecer a participação aqui do Thiago. Nós estamos começando essa empreitada aqui e vai ser muito interessante falar sobre hockey. Acredito que vamos ter bastante assunto para falar do Mundial quando ele tiver acabado, e bastante também assunto entrando ali na off-season, muitas transferências no mercado europeu, os times da KHL se mexendo, os times da Alemanha, na Suécia, na Finlândia, os times da NHL contratando jogadores na Europa, jogadores da NHL indo para a Europa e vice-versa, draft, bastante questão interessante que vão ficando para os nossos próximos episódios. Tiago, para você
falar alguma coisa sobre você, não sei se você quer divulgar alguma coisa, falar seu fechamento do programa de hoje. Bom, eu queria primeiro agradecer quem ouviu. Espero que tenha sido uma boa experiência e prometo que a gente vai melhorar ainda mais. Então, eu vou deixar aqui fazer o meu jabá, né? Fazer minha divulgação. Twitter, meu Twitter é o OKFanático, HOQUEI Fanático. Então, quer dizer, tudo junto. Eu estou escrevendo atualmente, tenho usado o Medium, que é uma plataforma do Twitter, do próprio Twitter, para divulgar alguns textos. Tenho escrito também no NHL Brasil. Vocês podem acompanhar o meu trabalho pelo Twitter, pelos textos. E é isso, por enquanto. Lembrando que vamos deixar também os links aqui na descrição para que você, quando estiver assistindo, principalmente você que estiver assistindo no YouTube, você vai poder clicar aqui e ir direto lá para a página do Twitter do Thiago, segui-lo, dar muitos cliques lá no site dele para o AdSense dele bombar. Deixar também aqui o meu contato, quem quiser seguir no nosso Eurorock BR no Facebook, no Twitter, o nosso blog. Futuramente também vamos ter uma página no Instagram. Vocês podem nos achar simplesmente buscando Eurorock BR. Temos aqui o nosso logo Eurorock BR, que é uma marca que foi criada por um amigo nosso suíço, David, que nos está escutando em algum lugar do mundo. Você não se esqueça de se inscrever, de curtir, comentar, compartilhar aqui. Se tiver alguma pergunta, alguma questão que queira que a gente fale no próximo episódio, que também pode comentar aqui, que a gente está aberto às sugestões. Nossos próximos episódios talvez a gente esteja um pouco mais craque já com a câmera e com tudo mais. E agradecer a você que esteve nos acompanhando essa transmissão de mais ou menos 1 hora do nosso primeiro episódio. Um abraço, nos vemos no próximo Mesa de Gelo. Tchau, tchau. Falou, até a próxima.